No livro do Apocalipse, existe uma passagem que indica a cidade onde está o trono de Satanás. Em 1934, Hitler discursa para uma multidão usando como palco uma gigantesca reconstrução deste trono. Iluminado por bandeiras vermelhas, cercado por colunas de fogo e observado por milhares de seguidores em completo estado de devoção. Para alguns historiadores, aquilo não era apenas propaganda. Era um ritual. Antes de se tornar a figura política mais hipnotizante do século XX, Adolf Hitler era um homem completamente comum. Tão comum que passava despercebido. Quando ainda era criança, viajando pela Áustria, o cineasta Orson Welles cruzou brevemente com Hitler, muitos anos antes de sua ascensão ao poder. Décadas depois, Welles lembraria daquele encontro descrevendo Hitler como um ninguém. Sem carisma, sem magnetismo, sem qualquer presença marcante. E no entanto, menos de 10 anos depois, milhões de pessoas permaneceriam imóveis, completamente fascinadas por ele. Multidões choravam, pessoas desmaiavam. Hitler simplesmente dominou a arte da propaganda? Ou uma força oculta, foi capaz de transformar um homem vazio em algo muito mais sombrio? O jovem Hitler estava longe de impressionar alguém. Foi reprovado 2 vezes na escola de artes. Passou um período vivendo em abrigos para pessoas sem moradia em Viena. Para sobreviver, vendia pequenas aquarelas por valores irrisórios. As pessoas que o conheceram nessa época, costumavam descrevê-lo como alguém socialmente desajeitado, emocionalmente distante, e estranhamente vazio. Não exatamente mau. Apenas, ausente. E esse detalhe se torna importante mais adiante. Porque diversas tradições ocultistas compartilham um conceito inquietante. Antes que alguma coisa possa possuir uma pessoa, essa pessoa precisa estar vazia o suficiente para recebê-la. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país mergulhou em humilhação, pobreza e caos. A hiperinflação destruiu economias inteiras praticamente da noite para o dia. Veteranos retornavam para casa traumatizados, revoltados e sem perspectivas. Foi nesse cenário de desespero que começaram a surgir sociedades secretas fascinadas por misticismo, civilizações perdidas e profecias sobre o destino da humanidade. A mais famosa delas foi a Sociedade Thule. Seus integrantes estudavam o paganismo germânico, rituais ocultistas, magia simbólica, astrologia e antigas tradições esotéricas. Alguns acreditavam que antigos seres arianos possuíam um poder espiritual oculto. Outros defendiam que a Alemanha estava destinada a despertar uma força sobrenatural que restauraria sua supremacia. E segundo diversos relatos, a Sociedade Thule procurava alguém muito específico. Não apenas um líder, mas um canal. Um homem capaz de transformar a raiva coletiva em uma religião. É nesse momento que entra em cena Dietrich Eckart. Poeta, ocultista, radical político. E possivelmente, a figura mais influente na transformação inicial de Hitler. Eckart enxergou em Hitler algo que praticamente ninguém mais percebeu. Não era genialidade, nem inteligência excepcional. Era um vazio. Um recipiente à espera de ser preenchido. Sob a orientação de Dietrich Eckart, Hitler começou a mudar. Ele aprendeu a dominar o silêncio antes de falar, a usar as pausas como uma arma para construir tensão emocional. Hitler conseguia transformar simples discursos políticos em verdadeiras cerimônias teatrais. Mas também começaram a surgir rumores muito mais sombrios. Segundo pesquisadores do ocultismo no período pós-guerra, Hitler teria participado de encontros reservados envolvendo estados de transe, invocações simbólicas, e tentativas de estabelecer contato com inteligências superiores. Não existe nenhuma prova concreta de que rituais de invocação demoníaca realmente tenham ocorrido. No entanto, há ampla documentação mostrando a profunda obsessão da Alemanha nazista pelo simbolismo e ocultismo. Himmler reorganizou a SS para que funcionasse quase como uma ordem espiritual sombria.
O castelo de Wewelsburg foi transformado em um centro cerimonial, repleto de símbolos esotéricos. Expedições nazistas viajaram até o Tibete em busca de antigos conhecimentos e relíquias consideradas sagradas. Astrólogos, estudiosos das runas e pensadores esotéricos circulavam próximos ao núcleo do regime. E havia ainda outro elemento fundamental: a arquitetura. Hitler compreendia algo que os grandes governantes da antiguidade também sabiam. O poder se torna muito mais forte quando assume uma aparência sagrada. Aqueles enormes comícios não eram simples eventos políticos. Eram experiências cuidadosamente planejadas. As gigantescas colunas de luz, cânticos perfeitamente sincronizados e bandeiras monumentais. Tudo era projetado para provocar submissão psicológica. Alguns historiadores compararam aqueles eventos a grandes avivamentos religiosos. Outros os descreveram como verdadeiras cerimônias de iniciação ocultista. O filósofo francês Denis de Rougemont participou de um desses comícios esperando assistir apenas a um discurso político. Mas o que presenciou foi algo muito diferente. Mais tarde, escreveu que Hitler não parecia um homem fazendo um discurso, e sim um médium habitado por outra força. E talvez o detalhe mais intrigante de todos: diversas testemunhas afirmaram que Hitler parecia se transformar fisicamente enquanto falava. Sua postura mudava. Seus olhos pareciam se abrir de forma incomum, e a sua voz adquiria um tom mais grave, áspero, quase inumano. O homem comum, descrito anos antes como um ninguém, havia desaparecido. Outra presença parecia ter assumido o palco. É aqui que chegamos a uma das conexões mais curiosas da história do regime nazista: a ligação entre Hitler e o chamado Trono de Satanás. No final do século XIX, arqueólogos alemães fizeram uma descoberta extraordinária nas ruínas da antiga cidade de Pérgamo. Encontraram o monumental altar de Zeus. Era uma construção impressionante. Escadarias gigantescas, colunas imponentes, enormes relevos esculpidos retratando a guerra entre deuses e titãs. Peça por peça, engenheiros alemães transportaram o altar para Berlim. Ali, ele se tornou a principal atração do Museu de Pérgamo, inaugurado oficialmente em 1930. E Hitler viu aquela estrutura. Segundo diversos relatos históricos, ele ficou profundamente impressionado. Não apenas pela beleza do monumento, mas pelo impacto psicológico que sua grandiosidade causava. Então veio o ano de 1934. Hitler encarregou seu principal arquiteto, Albert Speer, de projetar uma plataforma monumental para os grandes congressos do Partido Nazista, realizados no Campo Zeppelin, em Nuremberg. É justamente aqui que nasce uma confusão histórica muito comum. Muitas pessoas acreditam que Hitler utilizou o próprio altar de Pérgamo durante as cerimônias nazistas. Isso nunca aconteceu. A ligação era arquitetônica. Para criar a tribuna Zeppelin, Speer apenas copiou as proporções e visual do antigo altar de Pérgamo. Em outras palavras, ele adaptou um projeto da antiguidade, para criar um palco político colossal. Um espaço concebido para fazer o indivíduo se sentir pequeno, e exaltar o poder que se encontrava acima dele. Porém Speer acrescentou um elemento completamente novo. A luz, muita luz. Holofotes gigantescos eram projetados para o céu noturno, formando aquilo que ficou conhecido como Catedral de Luz. Centenas de milhares de pessoas permaneciam em absoluto silêncio, enquanto Hitler surgia acima delas, como um sumo sacerdote diante de sua congregação. Aquilo estava muito além de um simples cenário político. Era a construção deliberada de um mito. Para os críticos do regime, aqueles encontros lembravam cerimônias ocultistas, disfarçadas de manifestações políticas. Para seus apoiadores, eram experiências quase transcendentes. Todo o simbolismo ligado a Pérgamo, a antiga cidade mencionada no Apocalipse, como o local do trono de Satanás, dava aos comícios uma conotação ainda mais sombria. O regime nazista usou intencionalmente da arquitetura sagrada da antiguidade,
para produzir em escala industrial sentimentos de admiração, submissão e devoção quase religiosa. Agora é importante separar aquilo que está documentado pela história, daquilo que pertence ao campo da especulação. Não existe qualquer evidência verificável de que Hitler tenha sido literalmente possuído por um demônio. Não há provas da atuação de entidades sobrenaturais. Também não existe confirmação histórica de qualquer ritual ocultista, que tenha, de forma inexplicável, transformado Hitler da noite para o dia. Por outro lado, há evidências de que Hitler construiu, de maneira extremamente consciente, uma identidade quase mítica em torno de si mesmo. Utilizando psicologia, simbolismo, emoção coletiva, e um espetáculo cuidadosamente planejado. Há registros de que ele ensaiava seus discursos obsessivamente diante de espelhos. Estudava minuciosamente seus gestos, suas expressões, e o momento exato de cada pausa. Também existem evidências de que dedicou muito tempo ao estudo do comportamento das multidões. E a própria estrutura do movimento nazista demonstra um esforço deliberado para apagar a fronteira entre política e experiência religiosa. Mas existe uma última reflexão. Talvez recorramos a explicações sobrenaturais porque a realidade seja muito mais difícil de aceitar. Porque se Hitler tivesse sido apenas um homem possuído pelo mal, então a responsabilidade deixaria de ser da humanidade. Seria algo externo. Algo impossível de controlar. Mas se um homem comum conseguiu transformar a si mesmo em um símbolo vivo, usando de propaganda, medo, colapso econômico e a psicologia das massas para controlar uma nação, então talvez esse fenômeno possa acontecer novamente. Sob uma nova bandeira, com um novo discurso. E essa pode ser a possibilidade mais assustadora de todas. Obrigado por assistir. Se você gostou deste documentário e quer ver mais conteúdos que exploram histórias de crime, grana e poder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.